Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, ouvintes da Rádio Senado, espectadores da TV Senado, a todos que nos acompanham pelas redes sociais, a todos que estão aqui no plenário e também nas galerias, sejam bem-vindos, venham sempre, venham mais vezes. Senhor presidente, todos têm acompanhado minha defesa, sobretudo no plenário desta Casa, pela reforma tributária, como sendo a primeira e, sobretudo, a mais importante de todas as reformas que o país necessita para ajustar o prumo e voltar a crescer. Sobretudo, num momento como este, de inúmeras crises, crise fiscal, crise econômica, crise política, crise tributária e a pior de todas as crises, a crise moral e a crise ética, sobretudo no trato, no respeito, no cuidado, no zelo com a coisa pública. Há os que defendam a reforma da Previdência como prioritária, dizendo que a razão não seria o seu déficit atual, mas o crescimento acelerado de uma despesa que já é grande, e isso comprime outras despesas ou exige mais tributação. Para muitos, a raiz do problema é a demográfica e de longo prazo, ou seja, a tendência de envelhecimento da população brasileira fará com que as despesas passem a crescer mais rápido do que a arrecadação. Sabemos, senhor presidente, colegas senadores, que é real a tendência de queda no número de nascimentos, enquanto cresce a sobrevida dos mais idosos. Isso deve diminuir a proporção de pessoas em idade para trabalhar em relação aos aposentados, que viverão por mais tempo. Ou seja, haverá mais gente recebendo aposentadoria do que contribuindo. Mas esse argumento realmente justifica a reforma da Previdência, qual está sendo proposta? O que dizer da imensa dívida das grandes empresas que têm com a Previdência, como já foi bem aqui relatado, dito desta tribuna pelo senador Paulo Paim e tantos outros colegas. Fala-se muito de um déficit, mas não se leva em conta que o problema da inadimplência e do não repasse das contribuições previdenciárias ajuda a aumentá-lo. As contribuições não pagas ou questionadas na Justiça deveriam ser consideradas na reforma. Segundo a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, somente os 10 maiores devedores possuem débitos que ultrapassam conjuntamente a casa dos 50 bilhões de reais. A casa dos 50 bilhões de reais. E a cobrança de débitos atinge um índice de êxito de apenas 16,5%, que é inaceitável. Embora alguns afirmem, senhor presidente, que boa parte da dívida é irrecuperável, porque grande parte das empresas devedoras compõem massas falidas, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional estudou e classificou 32.224 empresas que mais devem e constatou que apenas 18% são extintas. A grande maioria, ou seja, 82%, são empresas ativas, entre elas algumas que devem mais de R$ 1 bilhão ao INSS. Inclusive, segundo informação da própria Procuradoria, consta da dívida ativa da União que os 100 maiores devedores da Previdência têm juntos um débito superior a 50 bilhões de reais, como já falamos. O cenário se torna pior porque, apesar da maior parte das empresas devedoras estarem na dívida ativa, no topo da lista há grandes companhias falidas há anos, como as aéreas Varig, VASP e Transbrasil. Por isso, nem toda a dívida pode ser recuperada. É provável que quase 60% do valor devido nunca chegue aos cofres públicos do INSS, porque são empresas falidas em processo de falência, tradicionais sonegadoras ou laranjas. Estima, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que somente
10,3 bilhões, ou seja, 4% do montante da dívida tem alta probabilidade de recuperação, segundo estudo da própria Procuradoria, divulgado em março do ano passado. Do classificado à época referente a 375 bilhões de dívidas, constatou-se que 38% tem média de chance de recuperação, 28% tem baixa chance de recuperação e 30% tem chances remotas de recuperação. A prova disso é que, no ano passado, em 2016, a Procuradoria recuperou apenas 4,15 bilhões de créditos previdenciários, o que equivale a 0,9% de toda a dívida previdenciária. O que é lastimável, senhor presidente, o que é sofrível. Entretanto, além de empresas, há municípios e estados que apresentam dívidas previdenciárias altas, como os municípios do meu estado, o que é muito triste, e como o meu estado, o estado do Sergipe, onde mais das 20 empresas estaduais, quase todas falidas, têm suas dívidas com a Previdência. Por que a União, ao repassar do que esses municípios e esses estados têm direito, não desconta antes aquilo que é do trabalhador? Então, senhor presidente, se o município tem direito ao FPM, se o estado tem o direito ao FPE, por que é que não se desconta antes o que é devido à Previdência? Não dá para entender essa lógica do ir e vir. Visando uma alternativa para a questão dos municípios, apresentei o projeto de lei aqui no Senado, de número 143 de 2017, que até o momento aguarda a relatoria na Comissão de Assuntos Econômicos, a CAI, que trata da renegociação das dívidas dos municípios com o Estado perante o INSS, cujo objetivo é diminuir o déficit da Previdência e permitir que as prefeituras possam quitar os seus débitos e permitir também que possa fazer convênio, além de receber de recursos do governo federal. E nunca mais, senhor presidente, nunca mais esses municípios estariam inadimplentes ou teria qualquer dívida com a Previdência, já que seria automaticamente descontado. Em contrapartida, os repasses a serem feitos pela União aos municípios já devem ser realizados com devido desconto na fonte, assim como acontece com qualquer trabalhador. Ou seja, do trabalhador é descontado, dos estados e dos municípios, não. Então, não é justo, senhor presidente. Senador Paim, não é justo. Apresentamos esse projeto e estamos esperando que seja escolhido um relator na Comissão de Assuntos Econômicos. Oxalá eu fique com a relatoria. Eu quero só uma parte para cumprimentar o seu brilhante projeto. Eu que estou lá na presidência da CPI da Previdência, Vossa Excelência tem toda a razão. Não dão estrutura para os procuradores, para os auditores. Se eles dessem estrutura, com certeza, segundo eles, daria até para arrecadar muito mais. Mas eles não têm estrutura. O seu projeto vem no caminho para que a gente possa cobrar efetivamente dos grandes devedores e não permitir essa roubalheira que estão fazendo do dinheiro do trabalhador na Previdência. Parabéns a Vossa Excelência. Obrigado, senador Paim. Sobretudo dos entes federados, dos municípios, dos estados e do Distrito Federal, que têm empresas e que estão inadimplentes, ou melhor, muitas delas estão falidas, completamente falidas. E não dá para entender essa lógica. O município tira do trabalhador, o Estado tira do trabalhador, mas não devolve para a União. Então, por que a União não desconta antes aquilo que é devido para a Previdência? E assim, não teríamos mais nenhuma inadimplência com relação a qualquer ente federado. E também permitiria com que esses municípios e esses estados pudessem pagar todo o passado e toda a sua dívida. Precisamos, senhor presidente, colegas senadores, encontrar saídas objetivas. Não podemos e não devemos ficar batendo boca enquanto o povo brasileiro é convocado a pagar essa conta, uma conta perversa, trabalhando por mais tempo para se aposentar. A mim parece, no mínimo estranho, que a reforma da Previdência ignore os 426 bilhões que não são repassados pelas empresas ao INSS. O valor da dívida equivale a 3 vezes
o chamado déficit da Previdência em 2016. Por esses números levantados pela Procuradoria-Geral da Fazenda, senhor presidente, não são levados em conta. Por que não são levados em conta? O povo brasileiro não aguenta mais pagar por uma conta tão perversa e uma conta, senhor presidente, que não pertence à classe trabalhadora. Portanto, senhor presidente, para finalizar, senador Paim, acredito que seria interessante, senador Fernando Bezerra, acredito que seria interessante, em qualquer acordo de leniência com qualquer empresa envolvida, constasse também o compromisso de quitação de dívidas com a Previdência, ou seja, qualquer empresa só teria o direito de leniência, só teria o direito de fazer o acordo se quitasse também com a Previdência. Isso, sem dúvida, senhor presidente, faria um enorme bem à nossa Previdência, aos trabalhadores, aos aposentados e, com toda certeza, a todas as famílias brasileiras. Muito obrigado, senhor presidente.